É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de Mensagens Escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 14. Passos iniciais para escrever sobre o grande conflito. A visão do grande conflito em 1858. A visão de 14 de março de 1858. Nesta visão em Lovett's Grove, a maior parte da matéria que eu vira 10 anos atrás, quanto ao grande conflito, foi repetida, e fui instruída a escrevê-la. Foi-me mostrado que ao passo que eu teria de contender com os poderes das trevas, pois Satanás faria vigorosos esforços para me impedir, devia não obstante pôr minha confiança em Deus, e os anjos não me deixariam no conflito. Ataque de Satanás. Segunda-feira começamos nossa viagem de regresso. Enquanto viajávamos nos vagões, fizemos nossos planos para escrever e publicar o livro chamado O Grande Conflito, imediatamente após nossa volta para casa. Eu estava então tão bem como de costume. Quando o trem chegou a Jackson, fomos à casa do irmão Palmer. Fazia pouco tempo que estávamos nessa casa, quando, enquanto eu conversava com a irmã Palmer, minha língua recusou-se a emitir o que eu desejava dizer, e parecia grande e entorpecida. Uma estranha sensação de frio me tomou o coração, passou-me pela cabeça e desceu-me pelo lado direito. Por algum tempo fiquei insensível, mas fui despertada pela voz de fervorosa oração. Procurei usar meus membros esquerdos, porém estavam de todo inúteis. Durante algum tempo achei que deixaria de viver. Escrevendo a história do conflito. Por diversas semanas não pude sentir o aperto de mão, nem a água mais fria despejada sobre a cabeça. Ao levantar-me para andar, frequentemente cambaleava e às vezes caía ao chão. Nesta condição comecei a escrever o grande conflito. A princípio, eu não podia escrever senão uma página por dia, descansando depois por 3 dias. Mas à medida que ia avançando, minhas forças aumentavam. O adormecimento na cabeça não parecia toldar-me a mente, e antes de eu terminar aquele trabalho, Spiritual Gifts, volume 1, o efeito do ataque me havia deixado por completo. A tática de Satanás. Por ocasião da assembleia em Battle Creek, no mês de junho de 1858, fui arrebatado em visão. Nela me foi mostrado que no súbito ataque em Jackson, Satanás intentava tirar minha vida, a fim de impedir a obra que eu estava para escrever. Porém, anjos de Deus foram enviados em meu auxílio para colocar-me fora do alcance dos efeitos do ataque de Satanás. Entre outras coisas, vi que seria abençoada com melhor saúde do que antes do ataque em Jackson. Spiritual Gifts, volumes 3 e 4. Escrevendo a história do Antigo Testamento, 1863 a 1864. Depois que voltamos do leste, 21 de dezembro de 1863, comecei a escrever o volume 3 de Spiritual Gifts, esperando ter um livro do tamanho apropriado para ser encadernado com os testemunhos que ajudam a compor Spiritual Gifts, volume 4. Enquanto escrevia, o assunto se expandiu diante de mim, e vi que era impossível reunir tudo o que eu tinha para escrever sobre a história do Antigo Testamento em tão poucas páginas como tensionava a princípio. O assunto se expandiu, e o volume 3 ficou repleto, 304 páginas. Então comecei o volume 4, antes, porém, de concluir meu trabalho enquanto preparava o assunto sobre saúde para os impressores, fui convidada a ir a Monterey. Nós fomos e não pudemos terminar o trabalho ali tão depressa como esperávamos. Fui obrigado a voltar para terminar a matéria para os impressores. Eu escrevera quase constantemente por mais de 1 ano. Geralmente começava a escrever às 7 da manhã e continuava até às 7 da noite, quando então deixava de escrever e lia provas impressas. O prefácio da autora reconhecia a fonte da visão.
Ao apresentar este meu terceiro volume ao público, sou confortada com a convicção de que o Senhor fez de mim seu humilde instrumento para lançar alguns raios de preciosa luz sobre o passado. A história sagrada referente a santos homens de tempos antigos é breve, visto que os grandes fatos da fé relacionados com a história de santos homens do passado me foram expostos em visão. Além do importante fato de que Deus, em parte alguma, considerou levianamente o pecado dos apóstatas, estou mais convencida do que nunca de que a ignorância desses fatos e a ardilosa vantagem que algumas pessoas mais espertas tiram dessa ignorância constituem os grandes baluartes da incredulidade. Se o que eu escrevi sobre esses pontos ajudar alguma mente, Deus seja louvado por isso. Quando comecei a escrever, esperava colocar tudo neste volume. Mas sou obrigada a completar a história dos hebreus, discorrer sobre os casos de Saul, Davi, Salomão e outros, e tratar do assunto da saúde noutro volume.